Quero agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com o Elton aqui, que é coautor do livro Muito Antes do MMA, né? Uma pesquisa super legal, onde aparece claramente a influência da capoeira na formação do Vale Tudo e na própria formação da capoeira, né? E que nós temos aí lutas primas, parentes próximas, pelo menos na história do Brasil. Então, Elton, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de a gente conversar, aprender mais um pouco. E eu começo a nossa conversa perguntando sobre o Rafael Lotus, um personagem esquecido aí na história da capoeira e que é de fundamental importância para a gente entender o destaque que tem a história da capoeira no Rio de Janeiro, da capoeiragem, né, na formação do que hoje a gente entende como capoeira. Diga lá, Elton. O Rafael Lotus, na verdade o nome dele é Rafael Pereira da Silva. É um personagem super importante na história da capoeira do Rio de Janeiro. Infelizmente é pouco conhecido, né? Algumas pessoas conhecem o nome do Rafael, mas não a história e a importância do Rafael. A gente mesmo estava conversando essa semana e você falou, não, eu conheço o Rafael pelo nome desde de 80 e pouco, né? Quer dizer, já é muito Em tempo, 82, no Rio de Janeiro, eu conversei com um capoeirista, que o pai, já um senhor, assim, na época ele devia ter mais de 50 anos, com certeza, e o pai dele tinha sido contemporâneo do Rafael Lotus e tinha dado essa pista. Só que até então não existia nenhuma documentação, pelo menos eu não tive acesso, não conhecia, né? Mesmo quando eu fui pesquisar no Rio de Janeiro, eu procurei por Rafael Lotus e não achei nada. E nessa pesquisa aí, tu conseguiu fazer conexões do Rafael, inclusive com figuras que têm bem mais destaque do que ele na história da capoeiragem, né? Como é que tu fez essa ligação? Como é que tu chegou ao nome do Rafael Lotus? A primeira vez que eu ouvi falar no Rafael foi numa carta em que um personagem, na verdade ele usa um pseudônimo chamado Juca da Pinta, né, que é o nome de um capoeirista lá do começo do século XX, né, um policial que era ligado à capoeira também, acabava sendo um desordeiro, né, causava muito tumulto e era muito famoso por isso. Em 1931, o sujeito usa esse pseudônimo, né, Juca da Pinta, para mandar uma carta falando ali sobre a apresentação que o Jaime Ferreira tinha feito da Escola de Agressão e Defesa, e ele fala, né, sobre o sistematizador, né, da capoeiragem, Rafael Lotus. Então, aquilo me marcou, eu acabei guardando, né, essa informação. Como você tem muitos personagens na história da capoeira, que são citados por diversos jornalistas, intelectuais, e até mesmo lutadores da época, que você talvez nunca vai saber quem é. Né? Você pega o próprio Raul Pederneiras, que eu uso o chutômetro aqui, né? Eu acho que o Juca da Pinta é o Raul Pederneiras, né? Mas eu nem procurei me aprofundar nisso, não. É mais um palpite. Mas os próprios artigos do Raul Pederneiras, ele cita uma quantidade de capoeiristas célebres que você tinha no Rio de Janeiro. Caras ali que eu nunca ouvi falar, e você vai pesquisar também, você não vai encontrar. Mas mostra que o Juca da Pinta conhecia da capoeira e sabia do que estava falando. Né? Isso. E eu acabei guardando aquele nome, né? Mas como um nome qualquer, como esses que o Raul vivia falando, né? Ele fala lá num monte de gente, fulano açougueiro, não sei quem da Marinha, né? Uma galera. E depois eu acabei encontrando esse nome novamente nas páginas policiais, né? Situações que aconteciam no Rio. E isso também me chamou a atenção. Eu falei, poxa, é o Lotus aqui que o Juca da Pinta tá falando lá em 1931. Só que eu achei, né, bem reportagens bem anteriores ali, né? Bem no 1916 para 17.
Aí fui pesquisando sobre ele, né, e acabei tropeçando aí num personagem muito importante, né, que praticamente criou um método e influenciou todos esses outros personagens que a gente tem aí de mais destaque, né. Eles estavam geograficamente próximos. Quase inevitável que no Rio de Janeiro daquela época, quem estava envolvido em luta não conhecesse o outro lutador, nem que não tivesse a convivência, mas eles certamente conheceriam, porque em algum momento eles iam se esbarrar, né? E o Lotus ali, ele também me parece, né, conversando assim contigo, essa impressão ficou mais forte, que ele era um empreendedor no meio das lutas, né? Tu podes comentar alguma coisa sobre os episódios que levaram ele a ser um profissional da luta? Então, como eu havia dito antes, né, o nome dele é Rafael Pereira da Silva. Ele era morador da cidade vizinha, Niterói, né, uma cidade vizinha aqui do Rio. E ele morava numa localidade chamada Morro do Céu, né? E ele era uma figura muito conhecida nas rodas esportivas, né? Era um cara que ele tinha um certo privilégio, né, entre os diversos esportistas da época. O Rafael ele surge, né, do nada. Ele meio que ele cai nessa história de sistematizar capoeira, porque meio que ele perde o emprego, né? O Rafael ele tá ligado ali a um negócio de Extermínio de pragas. extermínios de praga desde da primeira década ali do século XX, né? Em 1910 ele já é tido como um dos melhores técnicos, né, de exterminar pragas, formigas, cupins, enfim, né? Ele era um técnico em... Eu me esqueci o termo que se usa. Ele era Ele tipo era, um sanitarista, era um dos melhores na época, né? Então você tinha uma empresa no centro do Rio, onde ele trabalhava, e ele viajava, né, por todos os municípios do Rio prestando esse serviço, né, de controle de praga. Então você tinha a sua fazenda lá que tinha muito cupim, ele ia para lá e exterminava, né, os cupins, né, baratas, ratos, enfim. além dele exterminar as pragas, ele também era uma praga, né? Ele também, O cara ele também tinha a era, cabeça quente, né? ele também era um cara esquentado. O Rafael ele era um homem alto, forte, conhecedor de métodos ginásticos, né, tinha um corpo muito bem trabalhado, tido como um terrível capoeira, né? Todos os relatos que levam o Lotus fala que ele tinha um rabo de arraia destro e era terrível, né? Dificilmente alguém conseguia ficar em pé com ele. Mas antes ele vivia, né, nessa profissão, e em 1914 ele acaba sendo contratado para trabalhar na fazenda do filho do interventor do Rio de Janeiro na época. Não se falava governador, né? Na época chamavam presidente mesmo. Presidente do Estado. Era o presidente do estado. Eu não me lembro o nome, né? Eu sei que ele acaba indo para esse município, trabalhar no controle de pragas, né? Na fazenda do filho desse governador. Ele acaba se desentendendo, porque o sujeito era um playboy, né? Na verdade, né? Então, viu o Rafael e queria que o Rafael fizesse trabalho de cocheiro, né? Cuidasse lá dos cavalos. O Rafael já era um cara esquentado e o Rafael ficou muito conhecido, né, pela maneira que ele resolvia os seus conflitos, né? Ele era um sujeito que não levava desaforo para casa. Isso fica bem claro na biografia dele. Foi preso diversas vezes, né, por resolver essas questões pessoais na mão. E eles discutem, o sujeito acaba expulsando o Rafael da fazenda. O Rafael fala que o sujeito ameaça ele de morte, enfim. O Rafael acaba retornando para o Rio de Janeiro. E devido, né, imagino, a pressão política, né, do pai do sujeito, o Rafael acabou ficando desempregado, né, foi mandado embora da empresa lá onde ele trabalhava. E E ele ficou ficou muito com muita revoltado. saudade do cara também, né?
Aí ele ficou com aquela saudade de encontrar o filho do governador. Ele ficou muito revoltado e ele leu uma notícia no jornal. Ele fala que ele leu uma notícia no jornal que dizia que o filho do governador viria para o Rio. Sairia lá do município dele e viria para o Rio. Né? Tinha um dia lá, o Rafael passou uns 3, 4 dias lá na Central do Brasil esperando, né, o sujeito chegar. E quando ele avista o cara pela primeira vez, né, ele vai em direção ao cara e dá uma verdadeira surra no sujeito, né, de bengala. Ele usava uma bengala, como todo bom capoeirista que se preze, e ele dá uma surra no cara e as pessoas acabam separando, o Rafael vai preso. Na verdade, os dois vão presos, né, mas o filho do governador é liberado, o Rafael fica preso e acaba perdendo qualquer tipo de oportunidade de emprego, né? Qualquer semelhança com os tempos atuais, né? Era coincidência. Filho de político é mera coincidência. Então ali todas as portas para ele, né, dentro dessa profissão, iriam se fechar. Então eu acho que aí surge, né, a ideia da escola de ginástica nacional. Dá para perceber que em 1915 ele já está trabalhando com isso. Né? A escola dele só é aberta em 1916. Mas em 1915, né, porque ele bate no sujeito ali no finalzinho de 1914, né, que ele perde o emprego, vai lá, dá uma coça bem dada no filho no playboy lá, no filho do governador. E em 1915 você percebe que ele já está trabalhando com isso. Você vai me perguntar assim, mas como que você sabe disso? Porque tem um artigo dele num jornal que era ligado à Guarda Civil. Importante destacar também que o Lotus era letrado, né? Ele, apesar de ser assim de origem humilde, ele sabia ler, escrever e tinha uma certa influência, né, para ser ouvido por um meio mais intelectual, vamos dizer assim. Como existe esse artigo dele em 1915, né, imagino que ele já deveria estar com o Mário Aleixo, porque o Mário Aleixo já era ligado à Guarda Civil há muitos anos. Então eu imagino que ele estaria ali com o Mário Aleixo nos bastidores, né? De repente foi um próprio convite do Mário Aleixo, né, sabendo que ele era um bom capoeira. E eles começam a fazer esse trabalho em 1915. Em 1916 eles resolvem abrir uma academia, né, de capoeiragem. Então essa academia de capoeiragem ela é aberta no centro do Rio. A localidade, né, é a Avenida Rio Branco, que, né, era uma avenida muito... é uma das principais até hoje, né, no centro do Rio. Você imagina na época, né, era uma das mais célebres. E ele monta uma academia em algum lugar por ali, né. No livro eu coloco lá, né, a possível localização, devido a algumas outras informações que eu já tinha. Nos primeiros anos, ali no século XX, você tem circos fazendo campeonatos de capoeiragem. Você tem o clube ginástico, que também tinha aula de capoeira. Você tem, né, o próprio Zeca Floriano. O filho do segundo presidente da República, né, o Zeca Floriano, dava aula de capoeira em 1909. Então isso aí é papo furado, né, de você falar que no Rio de Janeiro não tinha capoeira. Tinha. E tinha muita gente ali que praticava capoeira. Não só como luta, né, mas como sistema ginástico também. A capoeira, ela sempre... fora os militares, né, também tinha muito militar ali que praticava capoeira. Então isso aí é conversa, né. Mas voltando ali ao Lotus, tu também fazes algumas observações e alguns aponta, né, para algumas possibilidades de uma continuidade desse método, né, ou pelo menos da ideia inicial que o Rafael Lotus começou, né, ensinando através de uma metodologia, porque ele já era reconhecido com o termo de mestre. Então isso já indica que havia um sistema organizado para passar esse conhecimento, né.
o formato de escolas, né, como a escola de ginástica sueca, alemã, francesa, tudo isso já dava esse caráter, né, de uma forma organizada de transmissão de conhecimento, né? Mas eu gostaria que você pudesse comentar alguma coisa sobre essas ligações, essas possibilidades, né, de ligação com outros personagens que depois acabaram se tornando mais conhecidos do que o próprio Rafael Lopes, né? Então, essa proposta de se criar um método, né, de sistematizar a capoeiragem, ela é antiga no Rio, isso vem do século XIX. Você vê todo mundo falando sobre isso, que era necessário fazer isso, né? Aí você tem algumas tentativas ali que não surtem muito sucesso, né? Você tem o Guia do Capoeira, em 1886, 1885, desculpa. Ele é reeditado em 1907, que é essa versão que a gente conhece, né? Que foi um manuscrito do Bulamarque. E só. E os originais sumiram, né? Misteriosamente. Essa história que a gente conhece. Esse livro é misterioso demais. E o Lotus, ele não só, né, ele não só destaca essa necessidade de se criar um método, né, como ele cria o método e coloca esse método, né, em prática, abrindo essa escola, a primeira escola exclusiva, né, de capoeiragem. Ele chama a Escola de Ginástica Nacional. O Lotus, ele tinha um conhecimento muito grande, né, de métodos de ginásticos europeus. Ele foi professor de ginástica no Colégio Brasil, que era um colégio em Niterói. Ele foi professor durante um tempo. Não se tem, assim, ainda, né, ideia de onde o Lotus aprendeu essas coisas. Mas provavelmente ele foi adotado, né, por alguma família a família mais tradicional do Rio de Janeiro, né, e passou por algum tipo de escola onde ele aprendeu, né, ele obteve todo esse conhecimento. Então, mais para frente a gente pode voltar a essa questão dessa possibilidade no episódio da passagem dele, né? Mas ali a gente já conversou antes e faz uma relação muito interessante através do Mário Aleixo, também com o Zuma, né? O primeiro personagem, né, que a gente conhece, que é muito famoso, é o Aleixo. Ele se junta com o Aleixo. Como eu falei, né, em 1915 eu acho que eles já estavam juntos, porque tem esse artigo dele, mas em 1916 realmente eles estão juntos, eles abrem essa academia, né, e começam a dar aula. O Aleixo já era um cara muito famoso no Rio de Janeiro, não que o Lotus não fosse, né, mas o Aleixo ele sempre estava ali nos jornais, estava ligado a instituições militares, né, e civis, né, era um sujeito que fazia uma verdadeira cruzada ali, né, ensinando ginástica sueca, capoeira, jiu-jitsu. Então ele era bem conhecido. Então ele se junta com o Aleixo, eles montam essa academia, e essa academia ela vira uma verdadeira celebridade, né? Na época, a academia voltada ali para a classe média, os jovens da época, né? E ela faz um verdadeiro sucesso. Isso em 1916. Em 1917... E essa parte do Mário Aleixo é bastante documentada, né? Tem bastante tem jornais, bastante revistas, enfim. Em 1917, o Lotus ele acaba assassinando uma pessoa, né, um motorneiro, devido a uma discussão, e acaba tirando a própria vida, né? Ele se suicida. Então, Elton, e tem uma característica nesse episódio aí, se puderes comentar, em relação ao aconselhamento que o Lotus teve e o porquê da tristeza dele depois, que ele era um cara violento, né? Mas ele fica triste depois que... Pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso, claro. O Lotus era acostumado a resolver, né, tudo através da violência, era um cara muito explosivo, ele era muito conhecido. Na verdade, ele ficou muito mais conhecido pela maneira que ele resolvia seus conflitos, né, do que como, vamos dizer, o pai da ginástica nacional, né.
Isso aí também nos ajuda a entender por que ele foi, digamos assim, apagado da história. Então, você tem diversos periódicos lá, vamos dizer assim, páginas policiais que você vai encontrar o Lotus. Sempre dando um pau em alguém, né? Ou o cara que não pagou uma aula, né? Ou um sujeito que, né, olhou para ele de um modo que ele não gostou, enfim. Né? O Lotus fazia sempre questão de resolver tudo na mão. E era um sujeito muito forte, né? Até os policiais tinham medo dele. E ele fala que parece, né, um tipo de conflito, né, interior. Ele fala que procurou uma igreja, e se eu não me engano foi adventista, eu acho, para ouvi-la, um sermão. E o sermão incrivelmente, o sermão daquele dia era sobre a paciência, né? Tem outro nome que ele fala, O negócio de dar a outra face? você ser pacato, né? Mas ele usa um termo lá que eu não me lembro, mas é sobre mansidão, né? Mansidão. Então, você evitar a violência, né? Então eu imagino que aquele sermão mexeu muito com ele, e ele veio para casa pensando naquilo, porque, né, ele agia de modo totalmente contrário. E sabe-se lá por que ele procurou, né, a igreja naquele dia, né? Mas de certa forma Pensar de confusão, né? Deveria ser algum tipo de conflito interno que ele estava vivendo. E na volta para casa, né, como eu falei, ele morava em Niterói, ele veio nesse bondinho, né, que era dirigido pelo motorneiro, e de repente ele avista uma criança no trilho, né, mais à frente, e ele grita pro motorneiro diminuir a velocidade, né, senão ele poderia atingir a criança. E o motorneiro olha para trás e discute com ele, grita com ele, né, manda ele calar a boca e se sentar. Cala a boca, sente-se aí, eu sei o que eu estou fazendo, vai cuidar da sua vida, quer se meter no meu trabalho, ou algo assim, né. E o Lotus sentou, né, cara, e ele não reagiu, né, devido à pregação de mansidão que ele ouviu naquele dia. E ele fala que aquilo mexeu muito com ele, porque ele não conseguiu reagir àquilo, né. Ele falou que em um outro momento ele teria dado um bofetão na cara do sujeito lá e terminado o assunto ali mesmo. Mas ele acabou não conseguindo fazer isso e tentou segurar, e aquilo fez muito mal para ele e gerou um conflito muito grande, né? Até que ele pegou uma arma e procurou o sujeito no outro dia. Então ele atira no sujeito, né, algumas vezes, e depois acaba se matando. Ele deixa uma carta no bolso que fala, né, que um homem, né, da estatura dele, né, se chegou o momento, né, de ele não conseguir reagir a algum tipo de insulto, ele não merecia mais viver. Então ele conta toda essa passagem, né, dele ter procurado uma igreja para ouvir algum tipo de aconselhamento, né, mas na verdade isso causou um mal muito grande dentro dele. Então aí se encerrou a história do Lotus e da sua famosa escola, né, Escola Nacional de Ginástica Nacional. Como é que essa carta? Alguns periódicos, eu acho que tem dois ou três periódicos, né, que descrevem a tragédia, porque isso foi uma coisa muito bizarra, né, na época. Sim, bem comentada também. Né? Chamou muita... Saiu em diversos jornais, né, diversos periódicos, e em um desses jornais o repórter, ele descreve toda a carta do Lotus, né, aí que ele fala ali dos pais, fala dos pais adotivos, né, pessoas ligadas a ele pede desculpa, né, pede perdão pelo que ele tinha feito, mas que ele já não merecia mais viver. E aí se encerra a história do Lotus. E foi em novembro de 1917. E esses jornais também fazem referência a ele como capoeira? Faz, como mestre de capoeira. Digo nesse momento da morte, né?
Não, todos eles, mestre de ginástica e mestre de capoeira, né? Fala que alguns jornais até falam que ele chegou a criar a capoeira nacional, né? Ele vai se referindo ao método ginástica nacional, né? Comparam o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu nacional, porque a capoeira não era vista nem como esporte nem como método de ginástica, né? Então sempre houve a tentativa. E ele é o sujeito que, né, que coloca as mãos aí para idealizar isso, né? E acaba criando essa escola e influenciando os diversos personagens aí que a gente conhece, né? Muito mais conhecidos, né? Mas a fama de sistematizador do Lotus, ela ecoa, né, durante os anos. E você pode perceber isso em alguns periódicos e até alguns trabalhos, né, de pioneiros da capoeiragem. Por exemplo, o livro do Zuma, Ginástica Nacional, Capoeiragem, metodizada e regrada de 1928, ela é toda baseada, na verdade é um plágio, né, dos artigos do Lotus, de 1916. Você pega toda a parte histórica, né, a parte descritiva do livro do Zuma, são artigos publicados pelo Lotus em 1916. Só muda algumas palavras, né? Em alguns textos ele... Inclusive o Zuma, eu acho que ele reconhece isso, né? Porque ele diz, o autor acrescentou alguns movimentos, ou seja, ele está se referindo a algo que já estava pronto, que já existia, né? Que já tinha Exatamente, as pessoas acham que o Zuma criou, né? O autor criou, mas na verdade eu acho que ele se referia ao Lotus. Sim. Enfim. Porque ele cita que são só mais 3 golpes, né? Que são do autor. Se eu não me engano, são 3, não tenho certeza. Mas ele diz, o autor acrescentou mais tantos golpes ali. Ou seja, ele acrescentou alguma coisa que já existia. Já existia, exatamente. Até aquela foto, né, que o Zuma demonstra, a guarda sistematizada, né, ele copiou de um artigo de 1916 do Lotus. Se você pegar as fotos, são muito semelhantes, né? Se colocar, no livro até colocam, né? Sim. E ali fica visualmente assim, porque escolheram até a postura igual. A postura não é simplesmente igual, né? de ter, não é parecido. E a mesma frase, que está na imagem, o Zuma copiou. O Zuma coloca no Ginástica Nacional. Então eu tenho para mim que a ginástica nacional do Zuma foi inspirada na ginástica nacional no mínimo, do Lotus. Né? No mínimo inspirado. No mínimo. Ele sofreu uma grande influência, você percebe isso, né? Então a gente tenta fazer umas ligações no livro do Zuma com o Lotus, né, ou do Zuma com o Aleixo, que era outro principal colaborador, vamos dizer, colaborador do Lotus ali naquele momento, e é o sujeito que leva a ideia, né, até, vamos dizer assim, os dias da publicação do livro, né? Tem muitas pistas, né? Então eu ia perguntar isso. Tu também fez uma pesquisa ali e viu que eles estavam próximos não só no sentido de uma ideia, mas também geograficamente, que eles conviviam em ambientes, né, o ambiente da luta, enfim, da ginástica. Então todas essas pessoas ali, o Jaime Ferreira, Agenor Sampaio, Zeca Floriano, todos esses caras que eram conhecidos por serem também lutadores, eles eram conhecidos como sportmen, né? Que faziam vários esportes e tudo mais, que eles conviviam num ambiente de proximidade e até de cumplicidade, trocando técnicas e, né, aprendendo uns com os outros, enfrentando uns aos outros também, sendo juízes das lutas uns dos outros, ou seja, era uma troupe, né? Era um grupo de pessoas que estavam envolvidas numa prática comum, né, que seria as lutas, né?